E aí, você se garante nas suas técnicas de pilotagem? Você mata a cobra e mostra o pau? Ou o contrário? Lepo! Então, sem mais enrolações, hoje você vai descobrir porque o Senna é considerado, até hoje, até os dias atuais, o melhor e o maior piloto de Fórmula 1. Roda a vinheta e bora pro vídeo! E se todos os pilotos de Fórmula 1 corressem com o mesmo carro? Bom, essa é uma daquelas perguntas que a gente vive imaginando, né? Quem seria realmente o melhor piloto se todo mundo tivesse com o mesmo equipamento, com as mesmas condições de carro? Pois é, isso já aconteceu numa corrida em 1984. E não era pilotos meia boca não, viu? Tinha 9 campeões mundiais e 2 que eram futuros campeões, né? E entre esses 2, o próprio Ayrton Senna, que ele tinha acabado de chegar na Fórmula 1, pouco tempo atrás. Aliás, pouco tempo atrás naquela época, né? Inclusive, o Senna, ele estava a poucas semanas da sua primeira grande atuação histórica, que foi aquela corrida lendária em Mônaco, onde ele saiu de 13º e já estava em segundo lugar quando interromperam a prova com a bandeira vermelha, que foi aquele esquema lá que o Prost pediu para encerrar a corrida e tal. Enfim. Mas antes de tudo isso, naquele evento em especial, com todos os carros iguais, o Senna simplesmente, cara, ele destruiu todos os outros pilotos. O cara amassou todo mundo. E o cara tava chegando ali... Basicamente ele estava acabando de chegar ali como um novato no meio de uma galera veterana, claro? O cara já chegou amassando já. Então vamos entender o que aconteceu nesse dia e por que um piloto tão jovem conseguiu humilhar um grid tão experiente. Esse evento ele foi criado para promover o novo traçado de Nürburgring, que havia sido reconstruído depois do acidente do Niki Lauda, ou aquele que ele pegou fogo lá, né? Que o cara quase morreu. Em 1976. E com o novo circuito pronto, surgiu a ideia. E se a gente colocasse vários campeões mundiais para correr com o mesmo carro? Meio que isso era para promover, né, essa reinauguração da pista, do circuito. E aí que entra o grande detalhe. Os carros eram Mercedes 190e 2.3, 16 válvulas. Não, não era qualquer carro. Os carros eram, carro top, né? E como a Mercedes, com certeza, não ia só entregar o carro cru para os pilotos de Fórmula 1, então eles fizeram alguns adendos ali no carro, que foi gaiola de proteção, cintos de corrida, uma suspensão mais baixa, relação de marchas encurtada, escapamento esportivo e os pneus Pirelli de competição. Nenhuma peça de desempenho extra, todos os carros estavam exatamente iguais, que era justamente para mostrar qual piloto se destacava única e exclusivamente pelo seu modo de pilotagem. E metade era pintado de prata e a outra metade dos carros eram pintados de azul bem escuro. Isso era para ajudar a identificar lá. Esses carros ficaram tão icônicos que esse 190e, usado pelo Niki Lauda, ele foi vendido em 2023 por 308 mil francos suíços. Cara, o grid tava uma coisa de louco. Então, só tinha fera no grid, fraga. A Mercedes convidou todos os campeões mundiais vivos na época, só que nem todo mundo foi. Ela convidou Fangio, Phil Hill, Surtees, Hulme, Brabham, Stewart, Fittipaldi, Lauda, Hunt, Andretti, Schickter, Jones, Piquet e o Rosberg. Alguns não puderam participar, mas ainda assim 9 campeões se alinharam ao grid. E aí, para completar os 20 pilotos, eles chamaram os vencedores de corridas, alguns caras que era pica na época, né? E alguns talentos locais também. E aí faltava uma vaga. E nessa uma vaga que faltava, o Emerson Fittipaldi, ele recomendou um corredor brasileiro recém-chegado na Fórmula 1, que, pasmem, era o Ayrton Senna. E aí 4 corridas que o cara já tinha disputado, né? O Ayrton tinha disputado, completou 2, como eu falei antes. Não tinha nenhuma vitória, não tinha nenhum pódio,
Basicamente, o cara veio para enfrentar as lendas recém-chegado ali, né? O treino classificatório foi curto, mas, não foi tão apertado quanto você imaginava. Os 10 primeiros ficaram divididos por 1,6 segundos. Então, é um tempinho aí considerável, né? Quem fez a pole foi o Alain Prost. Em segundo lugar, Carlos Reutemann. E em terceiro lugar, tem o Ayrton Senna. O Lauda, por conta dos compromissos de televisão, ele largou em 14º lugar. Dado o início da corrida, a transmissão da televisão local simplesmente parou de funcionar, de transmitir nas 2 primeiras voltas. E aí, quando eles voltaram a transmitir, quando consertou os BO lá, já estava na 3ª volta e o Senna já era o líder. Ele já estava liderando o grid já. Eles disseram que na ultrapassagem sobre o Prost foi extremamente agressiva. Então, pode ser que nesse momento já se originou a rivalidade cabulosa que a gente sabe que tem na Fórmula 1, que foi Ayrton Senna e Alain Prost. Enquanto alguns pilotos, tava lá atrás, encarava a prova como brincadeira, tal, cortando caminho, batendo, empurrando, o Ayrton Senna e a galera que estava na frente estava levando a corrida muito a sério. O Lauda fez uma corrida absurda, saindo de 14º para o 2º lugar. Então ele terminou em segundo, velho, tomando rabo, né? O cara O cara saiu de 14º e terminou em segundo, velho. Mas só que ninguém ali tava, tão determinado a vencer essa corrida quanto o Senna. Depois de 12 voltas, ele cruza a linha de chegada com folga. E aí que veio a grande pergunta, né? O pessoal ficava se fazendo na época, porque ele era um cara ainda desconhecido ali. Como é que esse garoto conseguiu vencer, tantos caras aqui que são campeões, que são ícones, né? E aí que vem. Como os carros eram basicamente carros de rua, era fácil visualizar a técnica de pilotagem. Carros mais macios deixam erros e excessos muito mais aparentes, né? E aí que o Senna se destacou em 3 pontos. Uma suavidade absurda, né? Nas imagens dá para ver como o Senna ele alivia o volante nos momentos exatos, aplica o freio de forma progressiva e ele solta o pedal com precisão cirúrgica enquanto aponta o carro para a próxima curva. Ele mistura cada comando com perfeição. Isso significa uma coisa: ele usa 100% do limite do pneu praticamente o tempo todo. Quando um piloto consegue fazer isso, ele está sempre mais rápido. Enquanto isso, vários outros pilotos eles perdiam o carro, exagerava na entrada, escorregava demais, ficava abaixo e acima do limite, né? Várias vezes, perdendo o ritmo. E o Senna, ele tinha uma precisão milimétrica, pô. Ele colocava o carro onde é que ele queria, cara. Na saída de curva, ele não tocava os zebrados necessariamente, ele vinha ali fazendo basicamente o traçado milimétrico. Enquanto o Lauda às vezes errava um pouquinho, os outros pilotos erravam um pouco mais. Então, essa diferença, né, de técnica, de pilotagem, essa destreza absurda foi o que fez ele se destacar nesse GP. E mais tarde, nesse GP de Dallas, em 1984, o Senna disse que havia batido porque o muro tinha se movido. E aí eles foram lá verificar e constatou que realmente o muro tinha se movido poucos milímetros. É coisa de louco, né? Então o nível de precisão do cara era uma coisa absurda. O Senna tinha uma adaptação muito instantânea, relacionada ao carro que ele dirigia. Então a Mercedes 190E ela não tinha nada a ver com carro de Fórmula 1. Freava diferente, fazia curva diferente, saía de traseira com mais facilidade e tinha uma suspensão muito mais mole. Enquanto muitos pilotos demoravam para entender o carro, o Senna parece ter encontrado o limite em pouquíssimas voltas. E sem telemetria, sem data log, sem nada, só sensibilidade pura. Era o que o cara sentia o carro, né? E o resultado foi o quê? Foi um show, um recado para o mundo, um prenúncio da lenda que ele se tornaria. Esse evento colocou o Senna no radar das grandes equipes. E o resto é história que a gente já sabe, né? Doideira, cara. Só de pensar que, essa corrida que o Emerson Fittipaldi colocou o Senna, meio que direcionou ele para fazer toda a história que ele fez, né? Não que ele não iria conseguir. Com certeza ele iria, porque o cara era gênio demais. Mas essa corrida em específico mostrou tanto que o Senna era gênio, velho. Tanto que ele era fera no que ele fazia. O cara era um mito.
Então, meu piloto, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo onde a gente vê que, né, as técnicas de pilotagem fazem a diferença quando os pilotos têm carros iguais. Então, se você quer se destacar na sua pilotagem, tem que estudar e tem que aprender mais. Aqui no canal Kartlip você vai aprender muita coisa bacana, muita dica de pilotagem também nos próximos vídeos. Então já fica inscrito no canal aí, se você não é inscrito, deixa o seu like e comenta aí. E se fosse você ali no lugar do Senna, será que você ficaria em qual posição? Eu não vou ficar em quarto, né? Lepos. Então, rapaziada, nós ficamos por aqui. Esse é o vídeo de hoje. E ó, na dúvida, mete o pé, acelera, fiote. Tchau, obrigado!